Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Sandro Rodrigues, da nossa técnica. Boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Estamos fechando uma semana extremamente movimentada na política nacional, que é essa política que a gente vem sempre comentando aqui, porque ela é aquela que, no final das contas, determina toda a vida dos brasileiros. Muito mais do que aquilo que fazem os governos estaduais e municipais, é hoje o governo federal que tem o maior peso nas deliberações que atingem diretamente a vida das pessoas. Por isso é importante a gente estar olhando essa cena política, por mais que pareça até cansativa, a gente está sempre vendo alguns fatos se repetirem e outros fatos aparecerem sem que nada muito forte aconteça para definir o quadro, para resolver as situações e para dar uma linha final às coisas. E eu digo a vocês, é assim mesmo. Política não é uma coisa que possa se movimentar ao sabor do interesse da gente, do desejo das pessoas. Não é o que você quer ou o que eu quero que vai determinar os fatos que estão acontecendo. É verdade que, na medida que cada um entenda o que deva fazer, saiba votar, saiba conversar com seus amigos e parentes e pessoas até que a gente nem conhece, mas que tenha o que dizer, é claro que isso influi, isso ajuda a consciência, ajuda a percepção das pessoas. Mas o que eu digo é o seguinte, os acontecimentos, de um modo geral, eles vão aí se colocando, vão se impondo diante da vontade das pessoas. Não é, eu repito, aquilo que eu desejo que vai acontecer automaticamente dentro da política. Pode até acontecer, mas não porque eu desejo. Acontece porque muitas outras pessoas desejam ou porque os tempos indicam que determinada soma de fatores acaba colocando determinada conjuntura, determinada configuração, determinado desenho, onde a gente, às vezes, vê também acontecer aquilo que a gente tem vontade que aconteça. Mas a gente não controla a história como a gente controla, por exemplo, escolher uma roupa para sair ou uma festa para participar, né? Pois bem, essa semana foi cheia de notícias e, por essas coincidências da vida, a maior parte das notícias foi contrária ou negativa para o presidente Jair Bolsonaro. Ele viu uma perda muito grande nesses 5 dias de semana, que eu conto de segunda até hoje. Principalmente na questão do que ele tenta convencer as pessoas que o seguem, porque eu acho que já tem tanta gente que não segue, que a gente vê que ele não está convencendo mais como antes. Acho que ele está falando praticamente agora para os 25% a 30% que o apoiam e apoiam o seu governo. Mas para os 65%, 70% aproximadamente, que não aceitam mais nem a candidatura dele, dizem que não votam nele de jeito nenhum, mais de 60% dos brasileiros. E para esses outros que avaliam muito mal o seu governo, 68% com avaliação negativa no Poder Data, pesquisa que saiu recentemente, essas pessoas já não aceitam, já não admitem mais o discurso do presidente, não acatam aquilo que ele coloca. Então ele está falando praticamente para os dele. E esse isolamento está cada vez pior, cada vez mais nocivo. Cada dia mais o presidente da República fica encalacrado, acuado até em determinado posicionamento, porque ele não consegue alterar fatores que talvez sejam muito mais importantes para o povo do que essas coisas que às vezes a gente analisa aqui para explicar o quadro político. Talvez seja muito mais importante para o povo ver que o dinheiro não está dando para nada porque subiu a carne, subiu o arroz, subiu o feijão, o preço de tudo subiu, principalmente combustível, todo mundo está sentindo, não é só no bujão de gás, mas também todo tipo de transporte, e a inflação também, talvez seja muito mais significativo para as pessoas isso que está acontecendo do que
o que a gente analisa aqui. Acontece que o que a gente analisa aqui é a única forma de explicar o que acontece com a Bolsa do Povo. E Bolsonaro não está conseguindo mexer nessas coisas. Não está conseguindo fazer nada que indique uma melhoria no custo de vida e nada que indique uma solução para os problemas graves da economia, notadamente a questão do emprego e a questão da renda. Porque não basta ter só emprego, é preciso ter emprego e ganhar bem. Porque ter emprego para fazer de conta ou viver à base de auxílio emergencial realmente é uma coisa que não dá para mover uma sociedade desse jeito. Dá para dar uma arrancada, mas para mover e manter é outra história. E Bolsonaro parece que não tem. Já tem muita gente colocando em xeque a competência dele enquanto administrador. Não é a competência dele como político, como pessoa humana, nada disso. Mas como cara capaz de dar um sentido, de dar um rumo, de dar uma rota que todo mundo possa seguir. Aí as notícias ruins foram várias. Primeiro, essa prisão de Roberto Jefferson e agora a batida da Polícia Federal na casa de um deputado federal, que eu não estou nem lembrando o nome dele no momento, de tão inexpressivo que ele é, e de um mais conhecido, que é o cantor Sérgio Reis, e o presidente de uma associação de gente ligada à soja, plantadores de soja, que foram alvo de operação da Polícia Federal porque se suspeita que eles estão fazendo um plano para criar uma grande agitação no Brasil no 7 de setembro. Então, esses fatos envolvem diretamente apoiadores bolsonaristas notórios, como Roberto Jefferson, que é presidente do PTB, e Sérgio Reis, que é um cantor nacionalmente conhecido. Então, essas colocações, essas atuações da Polícia Federal, orientadas diretamente por decisões judiciais ou de juízes comuns ou do Supremo Tribunal Federal, elas mostram que não será tolerada a ação impune, a ação pacífica, tranquila, que alguns bolsonaristas tiveram até agora de exibir armas, acampar na frente da Praça dos Três Poderes, jogar fogos de artifício sobre o STF, fazer todo tipo até de agressão pessoal, como aconteceu com a enfermeira. Então isso acabou essa conversa, acabou esse tipo de tolerância. Assim como acabou a tolerância com aquilo que o presidente fala das urnas eletrônicas, por exemplo, ou de alguns fatos políticos. Ele está sofrendo cada dia mais processos, está sofrendo cada dia mais contestações, e está claro que nem a Câmara Federal, nem o Senado Federal acatam as coisas que ele quer, como foi o caso do voto impresso e como é o caso agora da posição do Senado quanto ao impeachment de 2 ministros. Aí, no meio disso, e só para encerrar, vem uma notícia que eu reputo uma das piores que Bolsonaro podia receber. A pesquisa Poder Data mostra que pela primeira vez na história recente do país, 52% da população brasileira não acham que é bom para o Brasil, que é boa para o Brasil, a presença de militares no governo. 52%. Significa dizer que uma das coisas em que Bolsonaro poderia se apoiar, que seriam setores das Forças Armadas, também entraram no mesmo desgaste que ele entrou. Se para 65, 68, depende da pesquisa, ele é mal avaliado, agora essa má avaliação atinge as Forças Armadas, particularmente após a desastrada gestão de Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Então, quando soma tudo isso, aí vem a outra coisa, refletindo pelo outro lado, a sombra de Bolsonaro, refletida na luz, que é justamente, eu não digo luz aqui para elogiar não, digo que é o contraponto. Então, naquela sombra que está atingindo Bolsonaro do ponto de vista de notícias mais negativas, começam a chover notícias mais positivas em relação ao ex-presidente Lula. Não só ele melhorou em todas as pesquisas, inclusive essas que eu citei, como ele fez até aqui uma muito bem-sucedida viagem de retorno ao Nordeste, angariando apoios, colocando a popularidade dele na região onde ele tem maior intenção de voto, e também ele acaba de ter uma sinalização muito positiva do PSOL, que provavelmente ele e Guilherme Boulos estarão no mesmo palanque
na eleição presidencial de 2022. Então, enquanto o adversário principal vai crescendo na pesquisa e Bolsonaro minguando na avaliação dele, tanto eleitoral como administrativa, esse quadro agora tem esse elemento novo que é importante levar em conta. Por quê? Porque as Forças Armadas poderiam ser um sustentáculo para Bolsonaro, embora ninguém deva aceitar que as Forças Armadas tenham papel político. As Forças Armadas têm um papel institucional claramente definido na Constituição. Quem se interessa pelos militares participando da política ou tomando conta do poder ou atuando como órgão político é gente que gosta de golpe de Estado, que gosta de ditadura, que gosta de soluções de força e que, consequentemente, é contra a democracia. Então, nesse mesmo elemento, que talvez com essa ótica o presidente pudesse se escorar, agora não tem mais isso, porque há um desgaste também já atingindo as Forças Armadas. Então, assim como o Congresso Nacional, assim como o Judiciário e agora também o empresariado, porque está havendo uma crise clara refletida na Bolsa de Valores nesse momento, todo mundo está vendo o seguinte, que Bolsonaro é uma aposta de risco, é um problema, é uma questão a ser encarada e que ninguém sabe ainda direito o que é que vai acontecer, mas esse é o quadro que nós temos e que merece a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 45. Faltam 15 minutos para as 2 da tarde. O ouvinte pode perguntar ao professor Rui Lira pelo Facebook, pelo WhatsApp, tem também o nosso canal no YouTube. Tem o Vital do bairro Baraunas que diz: professor, manda o candidato de 9 dedos ir para a rua para nós vermos a popularidade dele. Bom, isso eu não posso fazer. E o próprio Lula disse ontem, me parece que no Maranhão, não no Ceará, numa entrevista, que ele nem é candidato ainda. Perguntaram a ele pelo vice, ele disse, olha, eu não vou escolher vice nem falar nisso, porque nem eu mesmo ainda sou candidato. Então eu acho que mais do que Lula ir para aí, ou esse para aquele lugar, ou a gente mandar ele ir para aí, que eu acho que não é muito nosso papel, a gente tem que aguardar os fatos. O problema não está em Lula nesse momento. Eu vou só dar um dado aqui que é importante, e é das mesmas pesquisas em que Lula está vencendo folgadamente. O Bolsonaro, ele perde para Dória também, em algumas pesquisas. Perde para Ciro Gomes, na maioria das pesquisas também. Não é só para Lula. Então acho que quem está nessa situação é que tem que estar preocupado. Primeiro porque pesquisa não pode ser tratada como uma coisa que qualquer pessoa que não sabe o que é uma pesquisa, nem como se faz, nem como foi a evolução das pesquisas ao longo do tempo, não é uma coisa que você diga, isso não vale nada, isso não importa. Outra, só encerrando o assunto, não é nosso papel, nem meu, nem do ouvinte, dizer que Lula vai para esse ou para aquele lugar. Não é? E uma coisa que eu acho assim, que o ouvinte devia repensar, devia avaliar melhor, é essa história de dizer que Lula tem 9 dedos. Todo mundo sabe que ele tem 9 dedos. Agora, como alguns petistas já disseram, ele mesmo nunca disse, a diferença entre ele e muita gente é que ele perdeu um dedo trabalhando. E tem gente que tem os 10 dedos para afanar, para roubar, para passar a mão no que é dos outros. E ele, conforme a justiça brasileira, não fez isso. Então os petistas estão rebatendo esse argumento desse modo, e é um argumento preconceituoso, porque a pessoa não tem uma deficiência porque quer. Ninguém fica com um dedo a menos porque acha bacana uma coisa dessa. Então a gente tripudiar em cima disso, né? Pisar em cima disso, repisar, rebater, é no mínimo uma atitude desumana, não é uma atitude fria, essa coisa toda. Então acho que é bom repensar esse tipo de atitude. Aqui no Facebook, o Jailton Arruda está dizendo: boa tarde, Rui Lira, esqueça essas pesquisas, elas não indicam a realidade. Essa mesma história aconteceu em 2018, onde Bolsonaro perdia para todos. Só que em 2018 ele não era presidente.
era candidato. E ninguém sabia bem ainda, às claras. E é verdade também que ele foi impulsionado por um fator muito importante. Se você pega as pesquisas, realmente ele estava em baixa antes da tal facada. E depois da facada que possibilitou ele ficar fora dos debates, e houve uma comoção também, a candidatura dele cresceu. E as pesquisas mostraram. Então o que eu quero chamar a atenção, Arruda, para você e para os ouvintes, é que quando a pesquisa mostrava ele em baixa, ela também mostrou quando ele estava em alta. E quando ele estava prestes a ganhar, tanto o Ibope como o Datafolha cravaram praticamente o resultado que ele iria ter. E ele teve o resultado conforme as pesquisas. Então, se eu fosse você, independentemente do seu candidato qual seja, eu imagino quem seja, mas não é o caso aqui de eu estar aqui querendo adivinhar o que você pensa, eu não faria esse tipo de ataque às pesquisas só porque elas não estão agradando, talvez, ao que algumas pessoas queiram. Eu ficaria com as pesquisas. São instituições que estão montadas há muito tempo, elas funcionam aqui. Você vê a eleição do Peru. Os institutos do Peru deram empate técnico entre a candidata Keiko Fujimori e o Pedro Castilho. Não deu outra quando apurou os votos. Foi uma diferença mínima, empate técnico, etc. Tal, que as pesquisas davam, deu certo lá. Na Argentina, quando o presidente atual se candidatou contra eu estou esquecendo o nome agora do Macri, né? A pesquisa dava a mesma coisa com folga também. E eles ganharam a eleição. Então, se eu fosse você, eu não descartava não as pesquisas. Não recomendo a nenhum ouvinte meu que descarte pesquisa. Aqui o Marcos Paulo está dizendo, cheguei agora, Marcão de Sumé, cadê meu abraço? Um abraço para Marcão de Sumé, na Paraíba, ligado com a gente também. Aqui tem o Gilvan que diz, boa tarde, Elaine, professor Rui, quando os eleitores de Bolsonaro são chamados de gado, acham ruim. Por que essa história de mandar Lula ir para a rua? Foi de Bolsonaro. Pode ser. Pode ser um tipo de colocação do eleitor bolsonarista que eu acho que a colocação é inócua. Porque Lula não vai fazer o que eu digo direto a vocês. Tem muita coisa que não adianta a gente falar ou a gente querer e dizer que quer, porque não vai acontecer. Quem é que tem hoje poder, o comentarista ou ouvinte da Rádio Cultura, que vai ter poder de chegar a dizer a Lula, vá para a rua e ele vá? Não é? Então, no mínimo, a colocação é inócua. Mas isso revela também aquilo que eu tenho dito direto. Se a pessoa se ocupa de alguma coisa, é porque ela tem importância para ela. Não é? Isso é uma coisa antiga, uma coisa que a gente sabe. A gente só se interessa por aquele que tem algum peso, alguma importância para a gente. Então, se esse tipo de atitude estiver revelando um medo que os bolsonaristas possam estar tendo de uma candidatura de Lula, eu acho que isso é preocupante para eles. Aqui o Jailton está dizendo, o STF está impondo uma verdadeira ditadura, tirando das pessoas o direito de expressão. Agora está assim, se for aliado de Bolsonaro, será preso. No Brasil, segundo o PT e o STF, ninguém pode pensar diferente dele, será preso ou calado. Isso está aparecendo as ditaduras da China, Venezuela, Cuba. No Brasil está acontecendo o que aconteceu na época de Jesus, onde crucificaram um justo e soltaram os bandidos. A história se repete hoje. Não se engane, o povo dará a resposta e Bolsonaro, que está com o apoio do povo, irá ser reeleito no primeiro turno. E o Givanildo está dizendo, professor está correto. Essa colocação inicial, ela não condiz com a história do Supremo. Vamos ver. Quem foi que autorizou a prisão de Lula? Até onde eu sei, foi o Supremo Tribunal Federal. Referendou os recursos que ele teve, ele ficou preso por isso. Quem foi que soltou Fabrício Queiroz? Até onde eu sei, foi Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem foi que sustentou, e até agora estão sustentando, o inquérito e a ação judicial que apura rachadinha, que envolve diretamente a família toda de Bolsonaro? Não é só o Flávio Bolsonaro, não. O dinheiro era pegado dos funcionários pela rachadinha, era repassado para Queiroz, e isso ia para a conta da primeira-dama, tinha dinheiro envolvendo Bolsonaro também, e a família toda se beneficiava desse esquema. Isso está suspenso pela mão de quem? Também de Gilmar Mendes. Isso ainda está pendente no Supremo Tribunal Federal.
Então as decisões do Supremo não são decisões que beneficiam apenas um lado. Agora, uma pessoa dizer que é liberdade de expressão, você chamar um ministro do Supremo Tribunal Federal de crápula, de bandido, de criminoso, e dizer que a instituição tem que fechar e que as pessoas têm que ir para isso, aí não é liberdade de expressão, amigo. Tenha santa paciência, não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão inclui o respeito pela cidadania, pela outra pessoa e pela autoridade também. Então, porque essa história de inverter os fatos, ela não convence ninguém. Porque quando as medidas são a favor da família Bolsonaro e quando são a favor do próprio Bolsonaro, ninguém diz que o tribunal não presta e que devia ser fechado. Só diz quando o Sérgio Reis avisa que vai parar o Brasil, ou seja, está pregando contra a ordem social. Vejam que não tem, exceto a prisão de algumas pessoas isoladas, professores, vereador até, que é um vereador do PT em Curitiba, um professor lá em Goiás, aqueles tiros de bala de borracha que deram aqui numa passeata que tinha gente do PT. Fora esses acontecimentos, no Tribunal Superior não tem problema nenhum envolvendo o PT. Quem está atacando ou sendo atacado por decisões judiciais é o bolsonarismo. E porque entendeu-se que liberdade de expressão é a pessoa abrir a boca e dizer o que quer. Eu não posso chegar aqui e chamar filho desse ou daquela outra com qualquer pessoa aqui no microfone. Eu sou sujeito a processo. Aliás, Bolsonaro acaba de ser condenado a pagar mais 10 mil reais a uma jornalista de São Paulo, recorreu agora e perdeu o recurso também, como perdeu o recurso da jornalista Patrícia Mello e ainda está lutando para não pagar o que deve à moça. Por quê? Porque ele fez uma ilação sexualista vergonhosa com a moça, dizendo que ela queria fazer isso, aquilo, outro com a notícia, e atacou a outra jornalista acusando-a de fake news por uma citação que ela fez que nem era dela. Então ele perdeu os dois processos. Por quê? Bolsonaro se expressou, mas ele se expressou da maneira ilegal, atacando a cidadania e tentando desmoralizar os outros. E isso nem ele, nem ninguém no Brasil tem autoridade para tal. Então é totalmente diferente. É preciso que cada um entenda isso. A democracia é a liberdade de expressão, mas não a liberdade de você expressar o que você quiser, do modo que você quiser, contra você quiser, e a lei não lhe alcançar. Porque a democracia também é o regime da lei. Na ditadura, sim, aí você pode matar, fazer o que quiser, torturar, aí fica por isso mesmo, porque o ditador não vai apurar nada do lado deles. Então é muito bom, é muito importante que todo mundo tenha cuidado com esse tipo de colocação. É preciso analisar o que Roberto Jefferson fez. Ele apareceu com um revólver, com pistola, ensinando como atirar nos inimigos, que isso era o método político que ele devia seguir. Um cara que é presidente de um partido, um cara que já foi político. Então, o que é que o cara quer quando diz uma coisa dessa? Ele quer ser processado, porque ele tá incitando a violência. Ele está procurando crime, ele está procurando a brutalidade, ele está procurando resolver a coisa com o ataque à integridade física das pessoas, com arma na mão, numa live colocada na internet. Isso aí não é uma liberdade de imprensa, não, a liberdade de expressão, que se possa praticar sem que a lei entre na história. Porque tudo na democracia tem limite. Senão cada um faria o que quisesse, né? Você chegava aí e entrava nu na casa dos outros e estava tudo bem, porque é a sua liberdade de expressão, andar nu ou fazer o que der na sua veneta. Então, gente, vamos devagar com esse andor, porque sem lei, aí é que vira realmente bagunça e parece que tem gente interessada em bagunçar a lei, bagunçar o país e criar todo tipo de desordem. E isso eu acho que já tem gente que cansou disso. Não só foi o Supremo. É a Câmara Federal, é o Senado, é a opinião pública e muitos setores da imprensa também. Aqui no Facebook, a nossa colega jornalista já passou por esse microfone, já passou por essa casa. Stephanie Sá está dizendo o seguinte: Rui sempre com comentários maravilhosos. Subiu aqui, mudou no Facebook. Obrigado. Um abraço para ele e para vocês, André e Elaine. Um abraço para você também, Stephanie. Um cheiro para você, Stephanie. Muito obrigada. É um prazer tê-la como ouvinte. Exatamente. Aqui o Minha amiga, Stephanie. Aqui o Agagiane está dizendo: professor, quem soltou Lula?
Quem soltou Lula não foi o Supremo Tribunal Federal, você não sabe disso? O Supremo solta também, não soltou o Fabrício Queiroz, que era o intermediário da rachadinha? Quem tirou a tornozeleira dele, tudinho, foi ato do Supremo, ou o Superior Tribunal de Justiça solta. O tribunal é para isso, índio. É para soltar o inocente e para prender o ladrão. É para isso que funciona o tribunal. Solta o inocente, porque Lula não tem prova até hoje que ele recebeu um tostão. Nenhuma prova, como não tem de Zé Disseu, nem tem de Zé Genuíno. Tem de Palocci, que era um ladrão e era petista e era ladrão. Mas não tem prova desses outros. Foram processos engendrados, processos montados, criados pela Lava Jato e por Sérgio Moro, que foi declarado juiz suspeito também pelo Supremo Tribunal Federal. Então o tribunal é para fazer justiça. Se ele entendeu, em determinado momento, que Fabrício Queiroz é um homem limpo, íntegro, nunca foi miliciano, nunca matou ninguém, nem nunca roubou, nem nunca foi mandado para fazer o roubo da rachadinha e liberou, tem que respeitar a decisão da justiça. Agora também, se ele entendeu que Lula nunca pegou em dinheiro, Lula nunca foi ladrão, Lula foi inocente e soltou Lula, tem que ser aceito também. É assim que funciona a justiça. A justiça não é para me agradar ou para agradar você. A justiça é para botar ladrão na cadeia e para soltar quem é inocente. Professor Rui, a gente agradece seus comentários hoje, ao longo da semana. Deseja boa tarde, bom final de semana e até terça-feira, Rui. Terça-feira estaremos de volta e amanhã de manhã estaremos no Comando Geral da Notícia. Então, quem queria colocar algumas coisas hoje, não deu tempo, pode colocar as questões amanhã que a gente conversa no Comando Geral da Notícia. Muito boa tarde para o nosso André Santiago. Boa tarde para Sandro Rodrigues, para a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde para Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Um grande abraço.